Durante meses, a Ucrânia solicitou o sistema de mísseis táticos do Exército, conhecido como MGM-140 ATACMS, que daria a Kiev a capacidade de atacar alvos a uma distância de até 300 quilômetros, atingindo linhas de abastecimento, ferrovias e locais de comando e controle atrás da linha de frente russa. A novela foi mais arrastada que o caso dos caças F-16, e agora, sabendo das dificuldades no acesso bélico com a constante pressão ucraniana, o presidente Joe Biden disse ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que os Estados Unidos fornecerão um pequeno número de mísseis de longo alcance para ajudar na guerra, disseram 3 autoridades dos Estados Unidos e um funcionário do Congresso familiarizado com as discussões. Os responsáveis, que não estavam autorizados a falar publicamente, não disseram quando os mísseis seriam entregues ou quando seria feito um anúncio público. Poderia partir de dias ou até semanas. Talvez este vazamento seja para testar a reação russa. Mas por que um número limitado? Washington sabe que não tem um grande estoque de ATACMS excedentes, que tem uma carga útil muito maior do que a artilharia tradicional, para fornecer assim à Ucrânia. Além disso, alguns em Washington resistiram ao fornecimento da arma por medo de que isso alargasse a guerra e poderia jogar os Estados Unidos diretamente contra Moscou. Ainda não há um debate sobre o tipo de míssil que será enviado e quantos serão entregues à Ucrânia. Os países da Europa Oriental já tinham dado à Ucrânia grandes porções dos seus arsenais de armas, incluindo o Storm Shadow do Reino Unido e o homólogo francês Scalp-IR. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a administração Biden mudou a sua posição sobre as armas que está disposta a fornecer aos militares ucranianos. A Casa Branca inicialmente reteve a aprovação de pedidos de mísseis antiaéreos Stinger, peças de artilharia de grandes calibres, mísseis antinavio e sistemas HIMARS, mas depois deu luz verde para o seu envio. A última medida ocorre pouco mais de 2 meses depois de Biden ter assinado uma renúncia presidencial à transferência de munições cluster para a Ucrânia, apesar das preocupações de grupos de direitos humanos e de alguns aliados dos Estados Unidos, de que a sua utilização conduzirá a mais vítimas civis. Mas as bombas atuais são diferentes. As munições convencionais melhoradas de dupla finalidade são ogivas lançadas por artilharias que explodem e dispersam múltiplas pequenas submunições ou bombas sobre vastas áreas, causando uma destruição mais generalizada do que as munições únicas. Alguns grupos de direitos humanos opõem-se à sua utilização devido a essa preocupação de que bombas não detonadas possam explodir após a batalha, potencialmente ferindo ou matando civis inocentes. No entanto, as versões americanas reduzem esta possibilidade. O ATACMS de 610 mm de diâmetro, armado em grupo, com um alcance de até 300 km, dependendo da versão escolhida, poderia permitir à Ucrânia atacar postos de comando, depósitos de munições e rotas logísticas muito atrás das linhas de frente russas e das defesas entrincheiradas. A Ucrânia, com o apoio de vários legisladores dos Estados Unidos, tem pedido desde o ano passado o temível sistema. Embora a administração tenha recuado das preocupações iniciais de que Kiev usaria armas de longo alcance para atacar dentro do território russo, o Pentágono ainda temia que a retirada de ATACMS, suficientes de arsenais militares relativamente pequenos para fazer a diferença no campo de batalha da Ucrânia, minasse a prontidão de forças dos Estados Unidos para outros possíveis conflitos. Mas qual o arsenal exato de mísseis no exército americano? Já visitou a loja Ara Militar? Temos as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/aramilitar. A resposta para a pergunta é uma incógnita. Ninguém sabe e ninguém deve saber. Trata-se de uma questão de segurança nacional. No entanto, a produção original no início da década de 1990 foi estimada em 2.500 ATACMS. O número desconhecido foi posteriormente reformado com ogivas unitárias, de acordo com uma publicação do Departamento de Defesa do ano fiscal de 2018. O ATACMS é uma munição melhorada na versão cluster, com submunições altamente explosivas e impactantes. Na quinta-feira, 21 de setembro, antes do vazamento do envio limitado das munições na sexta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan não descartou a cereja do bolo.
Sullivan disse que Biden estava falando constantemente com os militares americanos, aliados e a Ucrânia, sobre o que é necessário no campo de batalha, em qualquer fase da guerra, e depois o que os Estados Unidos podem fornecer. Ao mesmo tempo em que garantem que os americanos são capazes de satisfazer as próprias necessidades de dissuasão e de defesa. De acordo com Sullivan, ao avaliar tudo isso, até o momento, Biden determinou que não forneceria ATACMS, mas também não retirou isso da mesa no futuro. Pouco depois, Biden e Zelensky se encontraram na Casa Branca. Então, na sexta-feira, a informação sobre a entrega dos mísseis MGM-140 de longo alcance foi vazada. O Pentágono recusou-se a fornecer o número de ogivas unitárias ATACMS no arsenal americano. Os mísseis lançados no solo serão gradualmente eliminados, a partir do final deste ano, por um novo sistema de longo alcance. A Lockheed tem contrato para produzir 500 novos ATACMS por ano, todos destinados a vendas no exterior. Coincidindo com a reunião de Zelensky, a administração Biden anunciou ainda na quinta-feira um adicional de 325 milhões de dólares em armas retiradas dos estoques do Departamento de Defesa para a Ucrânia, incluindo munições de defesa aérea adicionais para este período e no próximo inverno, quando é provável que a Rússia renove os seus ataques contra a infraestrutura crítica ucraniana. O pacote de armas também contém munições de artilharia e capacidades anti-blindagem, bem como munições cluster, mas sem mencionar o tipo ATACMS de 610 mm de diâmetro, que irão aumentar ainda mais a capacidade da Ucrânia de continuar a sua contraofensiva contra as forças da Rússia. A administração disse em julho que começaria a enviar munições de artilharia cluster de 155 mm para reabastecer a Ucrânia, até que um suprimento cada vez menor de projéteis não clusters pudesse ser reabastecido. A artilharia tem um alcance máximo de aproximadamente 24 a 32 quilômetros de distância. Esta, sem dúvida, foi a tática da administração Biden para compensar as dificuldades da indústria bélica nacional e da Europa na produção de munições de 155 mm e similares, enquanto preenchem os estoques. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E você pode receber diversas análises sobre geopolítica, defesa e tudo mais, todos os dias, em nosso grupo no Telegram. Deixamos um link para você se inscrever aqui nos comentários.